Há mais ou menos 5 anos atrás, eu morava no centro da grande cidade, nos Estados Unidos. Sempre fui uma pessoa de hábitos noturnos, isso geralmente eu ficava entediada. Depois que meu companheiro de quarto, que decididamente não era uma pessoa da noite, ia dormir para passar o tempo. Eu acostumava dar longas caminhadas e passar o tempo pensando. Eu passei 4 anos assim, andando sozinha à noite, e nunca tive motivos para ficar com medo. Eu sempre zoava com meu companheiro de quarto, que até mesmo os traficantes da cidade eram educados. Mas tudo isso mudou em apenas alguns minutos. De uma noite. Era uma quarta-feira, alguma coisa entre 1 e 2 da manhã. E eu estava andando perto de um parque patrulhado pela polícia, perto do meu apartamento. Foi uma noite tranquila, até mesmo para uma noite no meio da semana, com muito pouco tráfego e quase ninguém a pé. O parque, como era a maioria das noites, estava completamente vazia. Eu virei uma pequena rua a fim de voltar ao meu apartamento, quando eu notei pela primeira vez, no final da rua, do meu lado, havia uma silhueta de um homem dançando. Era uma dança estranha, semelhante a uma valsa, mas ele terminava cada pedaço com um passo estranho. Eu acho que poderia dizer que ele andava dançando em minha direção. Pensando que ele provavelmente estaria bêbado, eu passei para o mais perto possível da rua, para deixar a maioria da calçada para ele. Quanto mais perto ele ficava, mais eu percebia o qual gracioso ele andava. Ele era muito alto e magro e vestia um terno vermelho. Ele dançava ainda mais perto, até que eu pudesse ver seu rosto. Seus olhos estavam bem abertos e a cabeça estava levemente inclinada para trás, olhando para o céu. Sua boca foi feito como um desenho doloroso e largo. Entre o sorriso e os olhos, resolvi atravessar a rua, antes que ele dançava mais perto. Eu parei de olhar para ele para atravessar a rua vazia. Quando cheguei do outro lado, olhei atrás e então parei de repente. Ele tinha parado de dançar e estava em pé, com um pé na rua, perfeitamente paralela a mim, e ele estava me encarando. Mais ou menos há um tempo ainda, olhava para o céu. O sorriso ainda era grande nos seus lábios. Eu estava completamente nervosa, por isso eu voltei a andar, mas mantive meus olhos no homem. Ele não se moveu. Ficamos cerca de meio quarteirões a distâncias. Eu me virei para ver a calçada à minha frente. A rua e a calçada à minha frente estavam totalmente vazias. Ainda nervosa, eu olhei para onde ele estava, para ver se ele tinha ido embora. Por um breve momento, eu me senti aliviada. Até que eu notei, ele havia atravessado a rua e agora estava agachado. Eu não podia dizer com certeza, devido à distância e à sombra, mas eu estava certo que ele estava me encarando. Eu havia tirado os olhos dele por não mais que 10 segundos. Então estava claro que ele havia se movido bem rápido. Eu estava tão chocada que eu fiquei ali por algum tempo encarando ele. Então ele começou a se mover em minha direção de novo. Ele dava passos largos, exagerados, como se fosse um personagem de desenho animado, aprontando com alguém.
só que ele estava se movendo muito, mas muito rápido. Eu gostaria de dizer que nessa hora eu ia fugir ou tirar o meu celular do bolso, ou qualquer coisa, mas não fiz. Eu apenas fiquei ali completamente congelada, enquanto o homem sorridente rastejava em minha direção. Quando finalmente a minha voz voltou e eu soltei a primeira coisa: gente, o que eu queria perguntar era o que você quer, em um tom bravo e imponente. O que saiu foi um gemido. O que? Independente de humanos poderem ou não sentir o cheiro do medo, eles podem certamente ouvi-lo. Eu ouvi na minha própria voz e isso só me deixou com mais medo. Mas ele não reagiu a isso, de forma alguma. Ele só ficou ali em pé, sorrindo. Então, depois do que pareceu eternamente, ele se virou bem devagar e começou a andar dançando para longe. Apenas assim, sem querer virar as costas para ele de novo, eu apenas olhei ele indo até que estivesse longe, ou bastante para ser quase fora de visão. Então eu percebi uma coisa: ele não estava mais se afastando e nem dançando. Eu olhei horrorizada, como a forma dele distante crescia mais e mais. Estava voltando em minha direção e dessa vez ele estava correndo. Eu corri também, corri até que eu estivesse fora do alcance da calçada e voltei para a rua mais iluminada com pouco tráfego, olhando para trás. Ele estava longe para ser visto. O restante da caminhada para casa eu fiquei olhando por cima do ombro, esperando ver seu sorriso estúpido, mas ele nunca aparecia. E eu vivi por mais 6 meses naquela cidade após aquela noite, e eu nunca mais saí para caminhar à noite. Havia algo sobre aquele rosto que sempre me assombra. Ele não parecia bêbado, ele não parecia drogado, ele parecia completamente insano, e isso é uma coisa muito, mas muito assustadora de se ver. Essa é a história do homem sorridente.